Bom dia, oitavo B. Vamos continuar aí, né, pessoal? A aula de ontem nós estávamos falando sobre as bandeiras tarifárias, né? E falamos sobre as usinas termoelétricas, né? Então nós vamos ver aí todos os tipos de usina que nós temos no Brasil. Então vamos ver aí a usina termonuclear. Essas usinas termonucleares, pessoal, é um problema sério em relação aos impactos socioambientais, tá? Nós no Brasil utilizamos pouquíssimo, né? Essas usinas, pessoal, elas trabalham à base de átomos radioativos. Vocês, quando a gente começar a ver um pouco mais sobre química, vocês vão entender um pouco melhor o que são esses átomos radioativos, tá? Mas um acidente causado por com um átomo radioativo, ele provoca danos assim irreparáveis e danos que a população vai sentir depois de 50 anos que ocorreu o acidente, a população continua sentindo esses danos. Então é assim muito, muito, muito prejudicial. Normalmente nós temos vários elementos químicos que são radioativos, mas na produção de energia o elemento que é usado é o urânio. Pode ser usado outro? Até pode, mas hoje é usado o urânio, tá? Ele é altamente radioativo, tá? Existe uma lei, tá? Não é uma lei, como que eu vou dizer para vocês? É um protocolo entre vários países onde controla-se o armazenamento do urânio. Só que existem países que eles fazem acordo, né? Os países eles fazem acordo para que cada país armazene uma certa quantidade de urânio, que não passe, né, daquela quantidade que é determinada. Só que existem países que ultrapassam isso daí, alegando que esse urânio só será usado em questão de energia, tá? Ou então esse urânio está lá reservado para uma emergência, para energia. Só que nós sabemos que na realidade não é isso, né? Exatamente por isso que existe esse acordo, para que eles não passem dessa taxa, né? Todo país só pode ter certa quantidade de urânio, né? O Brasil tem até menos do que é determinado, né, do que ele pode ter em armazenamento. Mas esses outros países, eles armazenam para construir armas nucleares, né? Nós sabemos que as armas nucleares são devastadoras, né? E o urânio é um excelente elemento radioativo para ser construído armas nucleares. Então a gente vê países aí, que eu não vou nem citar, descumprindo essas normas que foram criadas, né, pela ONU, né, instituições para poder controlar essas armas nucleares. Mas, infelizmente, tem países ali que não estão respeitando muito, tá? Então, se ocorre uma guerra mundial, com certeza esse urânio será usado para armas, né, para o armamento. Então é por isso que existe esse combinado entre os países, tá, para que esse urânio pode ser armazenado? Pode, mas cada país tem sua taxa
de armazenamento. Não pode passar daquela taxa ali, tá? O que acontece? Essas usinas funcionam à base de átomos desses elementos radioativos, tá? E aí ocorre uma fissão nuclear, né? Eles provocam uma fissão nuclear, ou seja, esses átomos, eles são quebrados, tá? Porque existe a fissão nuclear e a fusão nuclear. A fusão nuclear é quando junta-se átomos, tá? Aí a gente diz que houve uma fusão nuclear. E o que acontece? Para uma usina termonuclear funcionar, eles jogam ali uma grande quantidade de átomo, tá? de um átomo radioativo, que no caso é o urânio, e provocam a fissão desse átomo, ou seja, a quebra desse átomo. Então, esse átomo, desse elemento radioativo, ele se quebra ali dentro daquela usina ali, ou a quebra daquilo ali, e acontece o quê? E ele vai passar a transmitir a energia, tá? Ele vai funcionar, a quebra disso daí vai fazer funcionar uma turbina a vapor, e isso vai, tá? Fazer com que esse gerador, né, vai gerar lá a eletricidade, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aí, pessoal. Uma usina nuclear ou termonuclear utiliza um processo muito intenso chamado de fissão nuclear para a geração de eletricidade. Trata-se de um tipo de usina termoelétrica que não utiliza combustão, ou seja, a queima de combustível. Nesse caso, o combustível utilizado é o urânio radioativo, que sofre o processo nuclear de maneira controlada, liberando grande quantidade de calor. O calor serve para aquecer a água e o vapor de água produzido é utilizado para girar um gerador de eletricidade. Então, aqui está o esquema lá, né? O reator, a fissão nuclear, ou seja, ali está o átomo, né, de urânio ali no caso, né? O controle, né, ali é um gerador a vapor, né, ali tem o controle, né, desses átomos de urânio que é colocado ali, tá? E aí tem uma bomba d'água, condensador, turbina, todo o processo que existe numa usina, tá? O único problema ali é esse átomo de urânio, né, que é colocado nesse reator ali, tá? Esse é o único problema, tá? Continuando ali, vamos ver o que ele está dizendo. Trata-se de uma forma de geração de energia muito polêmica, pois produz lixo radioativo que precisa ser armazenado por séculos. Esse é outro problema, né? O lixo radioativo é muito grande. E o lixo radioativo, ele é muito prejudicial ao ser vivo, né? A todos os seres vivos. Então, o mínimo que se pode utilizar desse tipo de usina seria bom. Os acidentes que esta geração causou no decorrer nos anos foram catastróficos, liberando grande quantidade de radiação no planeta. O maior deles ocorreu em 1986 na Ucrânia, quando houve uma grande explosão do reator da usina de Chernobyl. Pessoal, realmente, depois de 50 anos desse acidente, ainda estava se comentando sobre, ainda existia pessoas com câncer proveniente dessa radiação. O último grande acidente ocorreu em Fukushima, no Japão, em 2011. Eu acho que vocês lembram disso. Quando uma usina sofreu danos em 3 dos seus reatores em função de um terremoto que atingiu o nível de 9 graus na escala Richter. Ou seja, veja bem, pessoal,
Países onde tem terremoto não deveria ter usina nuclear, né? Porque num terremoto acaba explodindo realmente os reatores e causando grandes impactos, tá? O impacto socioambiental foi assim terrível, tá? Até hoje, esse local, pessoal, ele é isolado na China. Ele continua totalmente isolado, vê que já tem praticamente 10 anos do ocorrido. Mas esse local, ninguém entra ali, porque a radiação nesse local é muito grande. Então, não pode, entendeu? Entrar ali. Isso vai demorar muito tempo para essa radiação. Tudo bem que o Japão é um país evoluído, que fazem de tudo, tal, não sei o quê, mas vai demorar muito tempo para que essa área ali alguém possa entrar nessa área, né? É claro que entram os cientistas, mas com todos os equipamentos, tal, toda aquela coisa, tá? Então, assim, a gente vê aí que é o tipo de usina que não deveria ser utilizada, mas existe, está aí. Tem países que não têm essa quantidade de água, tem países que não têm também, não tem, além de não ter tanta água quanto nós no Brasil, também não tem tantos combustíveis para ser queimados nas termoelétricas e acabam usando realmente o urânio, tá? Ou seja, as usinas nucleares, tá? A Rússia é um país onde o armazenamento de urânio é muito grande. Tá, um outro tipo de usina aí que nós temos é a usina eólica. A usina eólica, pessoal, no Brasil tem uma pequena parte aí, tá? A usina eólica, o nome já diz, né? As turbinas giram através do movimento dos ventos, né? O único inconveniente dessa usina, pessoal, é que ela tem que ser construída em locais bem afastados dos centros urbanos, tá? Por quê? O inconveniente dela é a poluição sonora, tá? Poluição sonora. Por incrível que pareça, o vento, a velocidade do vento, quando ele bate nessas turbinas aí, ele promove um som muito alto. Então, próximo a áreas urbanas, isso iria ter a poluição sonora, né? Ele causa uma poluição sonora, tá? Mas em outro sentido, não tem, assim, impacto socioambiental, somente a poluição sonora. Por isso são construídos, né? Essas turbinas são colocadas bem longe dos centros urbanos. Onde nós vemos mais essas turbinas, a gente consegue ter produção de... Todas as regiões do país nós temos um pouquinho de produção de usinas eólicas, né? De energia através do vento. Mas os estados do Nordeste é onde se vê bastante energia eólica. São os estados onde mais se produz energia eólica, tá? Por quê? Porque no Nordeste nós temos um vento intenso, né? Durante o ano todo. Então, produz uma boa quantidade de energia elétrica através do vento nos estados do Nordeste, tá? Vamos ver aí o que ela está dizendo, o que eles estão dizendo. Usinas eólicas. Uma usina eólica ou um parque eólico é um espaço onde estão concentrados vários aerogeradores que transformam a energia cinética dos ventos em eletricidade. Lembrando que energia cinética é o quê? Energia do movimento, né? Então, o movimento dos ventos. Os ventos são gerados pelo aquecimento da superfície da Terra proveniente dos raios solares. Assim, a usina eólica utiliza a energia solar, fonte primária de energia, transformada em energia cinética, movimento das massas de ar,
transformada por sua vez em energia elétrica. Podemos afirmar então que a energia eólica é a energia cinética das correntes de ar que se movimentam na atmosfera. Exatamente. A energia eólica é uma forma de obtenção de energia de fonte totalmente renovável e limpa. Então, é que a gente diz lá, energia limpa. Eu já comentei com vocês o que é energia limpa, né? Todos os países procuram produzir energia limpa. Energia limpa é isso aqui, ó, não produz um impacto socioambiental, tá? Não usa um recurso totalmente renovável, que é o vento é renovável, né? Como não produz qualquer tipo de poluente, passou a ser uma das principais apostas no campo das fontes renováveis de energia, tá? Então, quanto mais energia de usinas eólicas a gente puder ter, melhor para o nosso planeta. O ponto fraco dessas usinas é a poluição sonora e visual gerada pelo movimento das turbinas. A visual é menos impactante, mas a sonora pode inviabilizar a construção desses sistemas em regiões urbanas. Tá? Então, por que a poluição visual, né? Essas turbinas aqui que a gente vê, não creio que seja assim, até considerado poluição visual, mas tudo bem, é considerado poluição visual. A sonora sim, tá? Então eles são construídos, né, essas usinas eólicas são construídas bem longe dos centros urbanos, tá? Acho que de usinas eólicas é isso aí. Usinas solares. Essas usinas solares, pessoal, essas usinas solares são usinas que captam a energia do sol, né? O nome diz. E trabalham com o quê? Com placas, né? Fotovoltaicas. O que também não causa um impacto socioambiental grande, porque vem dos raios solares, né? Nós aqui na escola já temos, né, essas placas, vocês podem verificar aqui na quadra, né? A cobertura da quadra tem, em cima da cobertura da quadra tem várias placas, e hoje em dia a energia que nós utilizamos aqui na escola é totalmente solar, né? Quanto mais energia solar a gente puder ter, melhor, porque não vai causar grande impacto, tá? Mas o problema da energia solar, aqui nós já vemos, né, a gente tem aqui em Nobres mesmo, a gente tem várias casas, né, onde a gente passa, e acho que todo bairro tem duas ou três casas que tem essas placas. Compensa muito, pessoal. Ah, mas depois que eu colocar essa placa eu não vou precisar mais pagar energia. Não, você vai pagar a taxa de iluminação pública, que é a luz do poste ali que tem na casa de vocês, né? Então, assim, compensa e muito, tá? Aqui em Nobres, nós temos vários locais onde vários comércios, né, onde a gente tem esse tipo de energia, tipo o Polo Centro, é todo desse tipo de energia já, que o Polo Centro gastava, em média, por mês, eles gastavam quase que 30 mil reais de energia, porque ali tem muito freezer, né, ali tem muita coisa, gasta-se muita energia, né, tem um climatizador, né, ar-condicionado ali, né, central, então é assim, energia e reduz muito. Nós aqui, um exemplo nosso aqui da escola.
nós tínhamos um custo médio de energia de 8 a 9 mil reais por mês com energia aqui na escola. Porque, vejam bem, ar-condicionado aqui fica ligado o dia todo, né? Porque termina a aula às 11h30, não vai desligar o ar porque 1 hora já tem gente chegando, 12h30 já tem professor aqui, a sala tem que estar climatizada. Então, para o aluno que vai chegar 12h30, já entrar na sala, tá com aquele clima bom. Então, praticamente, a gente estava pagando muita energia, compensou, fica caro para colocar essas placas. Tipo nós ali, que é bastante, fica, mas compensou? Compensou. O que nós pagamos de financiamento desse daí, nós pagamos menos do que nós pagávamos a conta de energia. E a hora que a gente terminar de pagar, a gente não vai pagar mais nada, só paga uma taxa pequena para Energisa de conta de iluminação pública, né? Para não ficar escuro aqui em volta. Iluminação pública todos nós pagamos. Vem lá no talão de vocês podem saber lá o valor. Ah, é muito de iluminação pública? Pega lá o talão de vocês e olha lá, iluminação pública, tem lá o valor. É pouquinho. Então, esse tipo de energia solar compensa. Só que, o que acontece? Por enquanto, porque é uma coisa relativamente nova, tá? Relativamente nova, o custo é muito alto. Então, residências, para ter essa energia aí, o custo é alto, mas compensa, porque todos os bancos liberam financiamento para quem quiser fazer esse tipo de coisa, né? Colocar essas placas e realmente compensa. E é o tipo de energia limpa, né? Não vai causar danos ao ambiente, tá? Pessoal, na próxima aula nós vamos falar mais sobre esse tipo de energia. E o seguinte, pessoal, esse bimestre, a prova de vocês, Regina determinou que esse bimestre a prova não seja na plataforma. Só algumas disciplinas, tipo a minha, e acho que português, literatura, vocês já devem ter recebido no grupo essa informação. E dia 28, segunda-feira, vai estar disponível aqui na escola as provas para vocês, tá? Dia 5 vocês têm que devolver essas provas. É dia 5, não é dia 6, pessoal. Então, quem quiser devolver antes, pode devolver antes. Mas vocês têm até do dia 28, que vai ser segunda-feira, vocês vão pegar essa prova. E vocês vão pegar essa prova, mas eu não vou ter terminado esse conteúdo. Só que nós ainda vamos ter, nessa semana aí do dia 28, nós vamos ter mais 3 aulas. Então, nessas 3 aulas eu vou terminar o conteúdo. Vocês vão fazer essas atividades, apesar de estarem já com as provas em mãos, mas vocês vão fazer as atividades, vão enviar para mim, tá? E aí, as 3 aulas dessa última semana agora, que seria aula de revisão, não vai ser aula de revisão, vai ser o quê? Vou terminar esse conteúdo e vocês já estarão com as provas em mãos e terão até dia 5 para poder devolver. É dia 5, não é dia 6. Porque dia 5 eu vou estar na escola, vou pegar essas provas, vou levar para casa, já vou corrigir tudo, vou fazer as médias do 3º bimestre e tudo, tá? Então, não vou ficar vindo aqui todo dia para pegar prova de um e de outro, pessoal. Eu vou vir dia 5 para pegar de todos de uma vez só, certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre isso. Nossa próxima aula vai ser dia 30, né, pessoal? Dia 30 vocês já vão estar com a prova em mãos, tá? Dia 30 vocês já vão estar com as provas aí para vocês fazerem, tá bom? E aí, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida de alguma questão da prova para fazer, porque vocês vão pegar segunda-feira, nós só vamos ter aula agora na quarta, dia 30. Então, se alguém tiver alguma dúvida,
vocês podem entrar em contato comigo no privado, tá? Para a gente poder resolver. Outra coisa, como a prova, vocês terão praticamente uma semana para resolver, então eu fiz um pouquinho mais extensa e, se eu não me engano, eu coloquei uma pesquisa para vocês fazerem, mas coisa simples, tá? Então, por hoje é só isso daí, pessoal, tá? Quarta-feira, a gente termina esse conteúdo e já fica atividade para vocês fazerem, tá bom? Então, bom final de semana a todos, até mais, beijo.